Boa noite, Gabriel França aqui mais uma vez, como toda quinta-feira, para fazer a nossa live aqui no Instagram da Condutor Legal para falar do Código de Trânsito Brasileiro. Então, quero agradecer, a presença de todos. Como sempre, a gente vem aqui durante todo esse período de pandemia, recebendo um convidado especial, e hoje a gente vai ter mais um belo convidado, o professor Wallace, meu amigo de Pernambuco, especialista em legislação de trânsito, professor dos cursos especializados do SESC Senat, membro da Jara do DENIT, então possui aí um vasto conhecimento que vai abrilhantar a nossa live de hoje falando sobre excesso de velocidade. Então é o seguinte, se você tem dúvida em relação a esse tema, sobre a infração de trânsito, como é que funciona, se tem algum tipo de tolerância ou não, se só radar pode fazer ali a fotografia da suposta infração, se pode ser confeccionada por a gente. Tenho certeza que o Wallace vai falar bastante sobre isso e vai poder nos ajudar e fazer com que a gente aprenda ainda mais sobre esse tema. Bom, antes de colocar o Wallace online aqui, que ele já está conosco, eu quero rapidinho passar um recado. Na última quinta-feira eu estava em Curitiba a trabalho, enfim, eu tive algumas reuniões por lá. Por esse motivo não foi possível a gente ter a nossa live, então eu peço desculpas aí a todo mundo. No entanto, a gente segue aqui rigorosamente toda quinta-feira fazendo a nossa live para falar sobre Código de Trânsito Brasileiro, recebendo um convidado especial. E caso você tenha alguma curiosidade dos assuntos que a gente já falou, tem o nosso canal no YouTube, onde lá a gente coloca, disponibiliza todas as lives que a gente fez até aqui, com vários convidados especiais. E hoje, como eu já disse aqui, é também um caso desse, onde o professor Wallace vai abrilhantar a nossa live aqui. Então, vou convidar aqui o professor Wallace para a gente começar o nosso bate-papo. Para você, estamos aí no aguardo da sua ilustre presença aqui na live. Ope! Seja muito bem-vindo, meu amigo professor Wallace. Boa noite, Gabriel. Muito obrigado por poder participar aí do Condutor Legal, que é um canal bastante requisitado, muito visualizado, tem muito prestígio aí no nosso país. Muito obrigado. A gente que agradece, cara, a sua gentileza de aceitar o nosso convite. Eu adiantei aqui um pouco, o Wallace, falei um pouco da sua trajetória, você é professor de curso especializado do SESC Senat, membro da Jara do DENIT. Para quem não sabe, rapidamente aqui, a gente falar, membro da Jara do DENIT, o professor Wallace, ele é responsável por analisar aqueles recursos que são feitos pelos condutores que por algum motivo queiram contestar as infrações, e ali algumas pessoas que têm notórios conhecimentos na parte de trânsito, como é o seu caso, que não é só notórios conhecimentos, você é um especialista da área. Que bom que temos pessoas altamente capacitadas para estar lá nos representando na análise desses processos. Então, é uma honra, tá, Wallace, receber você aqui no nosso canal da Condutor Legal. Como eu já disse para todo mundo, antes de você ficar online, essa live nossa vai ficar online, vai ficar, na verdade, ao vivo aí para o pessoal, enfim, nas outras plataformas, o pessoal acabar vendo o conteúdo depois, vai para o YouTube, para o nosso canal também da Condutor Legal. Então, a todo mundo que está nos assistindo, a gente não sabe ao certo a hora, Wallace? Porque uma coisa é que eu vivo com a gente agora, mas depois a gente sabe que isso viraliza e que muita gente acaba vendo, isso é normal, até porque a gente está aqui para prestar a melhor informação, Wallace? O objetivo dessa live é compartilhar conhecimento, tirar as dúvidas e fazer com que todos os condutores possam ter a possibilidade de ter um trânsito melhor. Então, a gente acredita que, falando com pessoas como você, com alto grau de conhecimento,
o nosso trânsito fica mais legal. Então, obrigado mais uma vez, professor Wallace, pela tua participação. Meu amigo Gabriel, eu digo que eu sou um estudante do trânsito, né? Porque esse trânsito ele é muito complexo. Tá aí Josmar Amaral, muito obrigado por participar aqui com a gente e os demais amigos também que estão assistindo nesse momento e que ainda vão assistir, né? Então, eu sou um estudante da legislação, é muito complexo. A gente às vezes fica até sem entender o que a legislação de trânsito quer nos passar de tanta complexidade. Mas, enfim, a gente vai aí tentando descascar o abacaxi, né? Vai, de uma forma ou de outra, buscando um artigo, uma resolução, algo ali que possa sanar as nossas dúvidas, né? Infelizmente, a grande massa, a população, ela sofre com isso, né? Porque a gente busca, a gente estuda, a gente conhece um pouco, mas a população, de um modo geral, ela fica sem saber do que já tinha, né, do que tem ou que veio pela frente. Eu estive numa rádio local essa semana falando, justamente comentando sobre o PL, né? PL 3267. E aí... Esse é o assunto do momento, né, Wallace? É o assunto do momento. O radialista ficou ali, né, só escutando, porque ele disse, olha, Wallace, eu estou aprendendo, né, porque realmente as pessoas desconhecem, né, a população, a grande massa, desconhece o que diz o Código de Trânsito. Infelizmente, como alguns especialistas comentam, né, é tanta mudança, né, que se torna aí, né, fica totalmente retalhado esse Código de Trânsito, né, remendado. Exatamente. E deixando, né, que o condutor fique um pouco confuso, né, Wallace? A gente sabe, né, por exemplo, falando aqui de forma breve, né, a Condutor Legal tem uma parceria com o canal Volante Carioca, que é um canal especializado para motoristas profissionais, né, motoristas de aplicativo em geral, né, que estão no dia a dia no trânsito. E o pessoal manda muitas perguntas para a gente, inclusive tem algumas que ao longo da nossa live eu vou colocando aqui para você. Mas, assim, às vezes é tanta notícia, é tanta alteração, são tantas resoluções do CONTRAN, né, Wallace, que às vezes o condutor ele fica perdido. Né? Então, assim, legal demais a gente ter essa oportunidade de conversar contigo. Hoje, né, como a gente anunciou aí nas redes sociais, o assunto principal que a gente vai falar é sobre excesso de velocidade, né? Então, assim, parece ser um assunto muito batido, mas eu tenho certeza, né, Wallace, que todos que estão nos assistindo agora e podem estar nos assistindo depois, né, enfim, nas outras plataformas digitais, que vão aprender um pouco sobre esse tema que nem sempre é tão falado, né? Por exemplo, a gente sabe, né, Wallace, que, né, o CTB ele fala sobre regras de circulação e conduta, e que nem só no campo ali do artigo 218 e 219, que fala sobre a infração de trânsito, né, o 218.1, 2 e 3, que são as três possibilidades para o excesso, né, só que o CTB ainda fala um pouco também do crime de trânsito, né, acerca especificamente do excesso de velocidade. Então, assim, são pontos que talvez o cidadão, o condutor, ele nem tenha o total conhecimento dessas vertentes, né? Então, assim, já entrando na seara do nosso assunto principal, Wallace, queria aqui fazer uma pergunta para você sobre, em relação ao CTB, né, de uma forma geral. O que você teria para falar, né, para quem está nos assistindo, para o motorista profissional, para o condutor que sai de casa e vai para o trabalho, né, com o seu veículo? Às vezes a gente sabe que a via ela não tem ali as placas de sinalização. E aí, o condutor faz o quê? Ele anda do jeito que ele quer, não tem sinalização, é porque ele pode acelerar. Então, assim, são situações, né, que o motorista ele fica muito... ele fica muito com dúvida, né? E ele fica muito vulnerável, porque nem sempre, né, esse conteúdo é difundido, né? Enfim, sobre esse aspecto relacionado ao excesso de velocidade. Então, se você puder, por favor, né, nos abrilhante com o seu, né, conhecimento, e a gente está aqui para aprender com você, meu amigo. Gabriel, é o seguinte, se a gente voltar um pouquinho no tempo,
a gente vai... Eu sempre comento na sala de aula em relação aos anos 90, que foi o que eu acompanhei, né? Eu nasci em 82. Mas aí nos anos 90 já era um adolescente, né? Então ali comecei a acompanhar já a frota, né? E se você voltar, por exemplo, nos anos 90, precisa ir muito lá atrás não. Aí você vê como era a frota. Era uma frota pesada, né? Fusca, Brasília, Variante. Aí tinha aqueles carros que desenvolviam uma velocidade, né, maior. Aí vinha o GTI, aí o Gol, né? Aí você tinha o Opala. Sim. Tinha os carros, né, que desenvolvia uma velocidade ali mais considerável. Mas os outros não. Você olha os demais veículos, para dar 90 km por hora, sofria, né? É verdade. Sofria. Para colocar 90 km por hora. A gente tinha menos veículos nas ruas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, se você botar lá no site do Detran de Pernambuco, você vai ver mais de 3 milhões de veículos. Mais de 3 milhões. É pouco comparado a São Paulo, claro. Né? Mas, para o que tinha, nos anos 60, nos anos 60 aqui em Pernambuco, nós tínhamos uma média aqui falhou aqui a memória agora, mas eram menos nos anos 90 eu sei que eram 90 e poucos mil veículos, né? E aí foi subindo, né? Foi crescendo. Uma mudança drástica, né? Quando chegou no ano 2000, por exemplo, aí explodiu, né? 2000, em 95 já começou a trocar, veio o Gol Bola, o pessoal chama Gol Bola, a frota começou a melhorar. E com isso também, né, começou a aumentar a velocidade. Porque os carros foram evoluindo. Né? Hoje, se falar de tecnologia embarcada, hoje os veículos têm tudo. Tudo que você imaginar o veículo tem. Agora, o que precisa é melhorar o motorista. Precisa melhorar o condutor. Né? A consciência, né, Wallace, do condutor, sem dúvida. Isso. Então, a tecnologia embarcada está muito forte, né, muito presente, mas o condutor, infelizmente, precisa ser muito trabalhado. E aí, trazendo para a velocidade, aí a gente tem lá o artigo, né, 28, né, o motorista, o condutor, ele tem que ter domínio do seu veículo. Né? Eu não vou ler aqui o texto, mas olha, o Código de Trânsito prevê que o condutor tem que, a todo momento, ter domínio do seu veículo. Uma vez que ele excede velocidade, existe uma grande probabilidade de perder o domínio desse veículo. Sim. Tá? E principalmente se apenas chuviscar. Não precisa nem chover, né? Só aquela garoa, molhou um pouco a pista ali, e aí o cidadão, por achar que confia no seu carrão hoje em dia, né, ele confia no seu carrão, ele acha que não vai acontecer nada com ele, porque o carro dele é bacana, né? É o carro do ano. Sim. E aí ele pode acelerar. E não é bem assim. A gente sabe que não funciona dessa forma. Ô Wallace, isso tudo que você está falando, né, é bem interessante porque em toda grande cidade, né, na verdade, quando acontece exatamente o que você está falando, de uma chuvinha, né, ali, aquela coisa bem moderada, mas é incrível o número de acidentes, né, que acontece, que a gente começa a ver. Às vezes você está no seu veículo, ou então no ônibus, e você vê ali aquele trânsito, e na verdade, quando a gente passa em alguém, né, que acabou batendo na traseira de alguém, e aí, ou seja, às vezes, né, imprudência, alguém que simplesmente, né, não pratica ali, né, a gente sabe que tem alguns conteúdos de direção defensiva que a gente aprende no CFC, mas que acaba ficando batido, onde as pessoas acham que aquilo ali não serve ou que aquilo ali não é importante. E aí a pessoa só lembra que aquilo é importante quando acaba acontecendo, né, ali o problema, né, o acidente. Então, muito interessante o que você falou, a respeito até do artigo 28, até o pessoal que está nos assistindo, né, olha que interessante que o professor Wallace nos colocou. O próprio Código de Trânsito falando que cada condutor deve ter domínio do seu veículo, ou seja, eu até vou um pouquinho além, né, Wallace, vou misturar um pouco aqui, né, será que alguém que está ali com uma mão ao volante e outra no telefone está com domínio do seu carro, né? É uma situação a se pensar.
Então, assim, Sim, são situações, né, que legal a gente está falando disso aqui agora, muito importante, porque acredito que todo mundo que nos assista vai parar para pensar um pouco e tentar, né, reavaliar condutas, né? Eu acho até interessante, né, Wallace? Tanto eu quanto você somos, né, condutores, a gente utiliza de veículo e todas as vezes que a gente conversa, né, e compartilha conhecimento, é uma autoanálise até nossa como condutores, né, como condutor. Então é importante, né, todo mundo que está nos assistindo levar isso em consideração, né? Mas desculpa aí te justo. cortar, mas é bem interessante o que você falou. E eu vou te contar uma situação, antes da gente começar a entrar aqui nos nossos artigos, resoluções e tal. Eu Sim. fui motorista rodoviário, né? Eu fui motorista Caramba, rodoviário. E eu que tenho até legal. foto aqui, bem novinho. Uma vez eu cheguei aqui no Parque da Jaqueira, que é um parque que tem aqui no Recife, né? E Uhum. eu cheguei com um ônibus rodoviário, gravata, bem novinho. E aí eu iria transportar naquele momento o pessoal da terceira idade. E eles não Sim. queriam ir, né? Não Caramba, queriam ir porque o motorista era muito jovem. Aí caramba. ligaram para a empresa para não ir com esse motorista. Por quê? Porque Cara, subentende também que o jovem gosta de correr, é, de correr é verdade. né? Subentende a pouca experiência, afobação, que o jovem gosta de correr, né? E aí, Verdade. naquele momento, o meu gerente me ligou e disse, Wallace, vá bem devagar para que eles se sintam seguros. Aí eu disse, Sim, fique tranquilo, porque correr nunca foi minha praia, mas fique sim, tranquilo, porque se a gente for na velocidade conforme está ali na via, a gente vai chegar, né? Hoje sim, as pessoas estão sendo bastante autuadas, e principalmente acima de 50%, a gente vai chegar lá, porque desrespeita a sinalização é simples, verdade. né? O pessoal reclama muito também aí, né, que existe aí essa condição que eu nem gosto de falar, que é a questão da arrecadação, não é? O intuito é arrecadar. Olha, nesse ponto é simples, é só não correr. Se você não Claro, exceder velocidade, não vai ser autuado, né? perfeito. Mas Eu concordo com infelizmente, você também nisso. Eu acho que virou uma desculpa padrão, né, para todo condutor, quando ele recebe aquela infração na sua casa, aquela autuação, primeira coisa o cara é dizer, indústria da multa, caramba, é uma roubalheira, mas espera aí, né? Se de fato ele não tivesse ali desrespeitado a sinalização, sem dúvida alguma aquela autuação não chegaria. Então, assim, eu ouvi isso de alguém, tá, Wallace? Não é um pensamento meu, só não consigo dar créditos para quem falou, mas é um colega nosso de trânsito, né? Falou numa palestra o seguinte: eu guardei a frase, mas não guardei o autor. Quando a gente vai numa empresa e porventura a gente não gosta daquele produto, é simples, a gente para de comprar e fala para todo mundo e espalha isso, que daqui a pouco aquela empresa vai falir, por quê? Porque ninguém está consumindo, né? Ou seja, ninguém está comprando. Então, como é que a gente quebra a indústria da multa? É simples, vamos parar de comprar, vamos parar de ficar fazendo, desrespeitando a legislação de trânsito, que assim a gente consegue quebrar a indústria da multa. Então, estou de acordo com você, né? O objetivo até, Wallace, só pegando, desculpa te interromper, mas pegando aqui, abrindo um parêntese, o objetivo dessa live, ela não é fomentar a impunidade, né? Porque como a Condutor Legal é uma empresa especializada, né, nas questões relacionadas ao processo administrativo, ou seja, de defesa do condutor, do motorista profissional, do motorista comum, às vezes parece, né, que a gente está aqui debatendo para gerar impunidade, não é isso. Faz infração que a gente recorre. Não, de jeito nenhum. Olha, a gente está aqui, né, para ajudar, sem dúvida, né, o nosso trabalho é muito sério, como, né, você, né, destacou aí, até te agradeço por isso, a gente se exaustivo, mas a gente está aqui, na verdade, para tentar gerar um trânsito melhor, um trânsito seguro e que todos nós, né, possamos ter um ambiente melhor como sociedade, tendo em vista, né, que o nosso número de mortes no trânsito é maior que o da Covid. Né? Então, assim, a gente sempre ressalta isso, eu faço questão de lembrar, Wallace,
para que as pessoas não confundam, né? Senão, às vezes, o Gabriel, a Condutor Legal, né, você, parece que a gente está aqui criticando, né, a fiscalização de forma nenhuma. A gente está aqui para fomentar que cada vez mais, quanto mais fiscalização devida, correta, que respeita os rigores, né, do que está previsto em lei, você vai falar bem disso daqui a pouco, que aconteça, né? Então, assim, desculpa te atrapalhar, fecho aqui o parêntese. Não, tranquilo. E vou até voltar na entrevista da rádio essa semana, onde o próprio radialista ele comentou o seguinte: quem vai trazer essas informações para a população? Essas informações do trânsito, as alterações da PL. Aí, claro, a gente está vendo aí os canais, os especialistas falando, mas muitas vezes fica muito no campo dos especialistas. Verdade. Né? Aí eu até comentei lá na rádio, disse, olha, é importante que os municípios também abram mais a oportunidade aí para se falar sobre trânsito também, né? Para que a população também receba essa informação. Você falou, velocidade é um tema muito batido. Realmente é muito comentado sobre velocidade. Se você for para o YouTube, tem diversos vídeos dos especialistas. E por que as pessoas não param de cometer infração sobre velocidade? Eu fui instrutor de operações de uma empresa de transporte coletivo e lá, eu digo para você que 90% das infrações, 90% ou mais, viu? São todas de velocidade. São todas de velocidade. Entende? Quando você entra no site de um Detran, você vai ver lá quais são as principais infrações. Velocidade. As mortes nas rodovias federais. Por que tantas mortes nas rodovias federais? Velocidade. Então, precisa-se fazer alguma coisa, né? Trazer o conhecimento, apesar que parece bobagem para muita gente pagar uma infração, mas a questão não é infração. A questão é quando a gente acelera e se envolve no acidente, aí é que vem o prejuízo, né? Quando morre ou fica lesionado, enfim. Eu queria até trazer a questão do farol também, né? Em 2016, a gente teve a inclusão do farol. O que é que tem a ver com velocidade? Olha, com a Lei 13.281, desculpa, a Lei 13.290, 2016, foi inclusa a obrigatoriedade do farol nas rodovias. Isso facilita também, né, a visibilidade ali da aproximação do veículo. Isso, né? sim. Claro, até o projeto agora prevê uma mudança, né, tirando aí a obrigatoriedade, né, na pista dupla, deixando apenas na pista simples, né? E aí vai ficar a obrigação apenas na pista simples e não na pista dupla, né? Então, o farol ele trouxe essa condição também de uma visibilidade na aproximação ali do veículo. Melhora, né, sem dúvida alguma, melhora a segurança viária, né? Traz um pouco mais de confiança, né, para o condutor. Na hora que ele olha no retrovisor, ele consegue identificar, né, quem está vindo de trás, né, sem dúvida alguma. Eu tô muito alinhado contigo, penso dessa forma também. É claro, né, muita gente critica, achando que é mais uma forma de penalizar, né, de gerar infração de trânsito. Mas, gente, é simples. Liga o farol que não vai ter infração, pronto, né? Wallace, tem um ponto também, agora sempre, né, eu gosto de falar sobre isso. Por outro lado, né, tem a questão da sinalização também, né? Tem muita rodovia por aí que é mal sinalizada, né, não tem ali a questão, né, da sinalização dizendo para o condutor, né, ligar o seu farol, ou seja, aí é onde a gente está aqui para orientar, né? Olha, condutor, se porventura você for autuado por estar com o farol desligado, você tem todo o direito à ampla defesa, ou contraditório, né, de apresentar a sua defesa prévia, se for indeferida a primeira instância e se for indeferida a segunda instância, né? A gente está aqui para passar a informação, né? Então, fica aí a dica, né, para quem porventura tiver esse problema. Isso. Sobre trazendo para a velocidade novamente, a questão da sinalização, como você falou, a gente tem, no artigo 61, a gente tem as regras, né? Quando não houver sinalização, isso é tão comentado, né? Mas a gente teve a alteração em 2016, né? Você vai mencionar o artigo 61, faço questão até de dar uma congelada e dizer, pessoal, olha só, olha a resposta e o tema a ser agora falado pelo professor Wallace. Quer dizer, então, Wallace, que caso ali não tenha sinalização, existe uma regra para isso, né? Então, assim,
Vamos aprender contigo. Ótimo. Desculpa te parar aí na tua fala, mas é que é importante destacar porque tem muita gente que não sabe esse ponto. Olha, para as vias urbanas, o condutor deve ficar atento às características das vias, né? Se é uma via local, se é uma coletora, arterial ou trânsito rápido, né? E aí vem a velocidade conforme está previsto aqui no artigo, né? 61, que é 30 quilômetros para a via local, 40 quilômetros por hora para a via coletora, 60 quilômetros para a via arterial e 80 para a via de trânsito rápido. Vias urbanas, né? Quando a gente traz para as rodovias, o pessoal até fica rodovia, quando a gente até comenta assim, via de trânsito rápido, uma BR. Não. É verdade. É o trânsito rápido, né? O trânsito é rápido, mas... Tem diferença, né? Tem diferença. Porque quando a gente diz via de trânsito rápido, eu estou falando de uma via urbana. Claro que o trânsito é rápido lá na rodovia, dependendo do trecho. Mas existe uma diferença, né? Porque numa rodovia, com as alterações que a gente teve, justamente, né? Pista simples, pista dupla. As alterações que a gente teve em 2016. E aí eu tenho aquela condição que eu tinha demais veículos, 80 quilômetros, isso aí acabou. Né? O caminhão, por exemplo, ele subiu para 90, tanto na pista simples como na pista dupla. O pessoal pode perguntar o que é pista simples, o que é pista dupla. Isso acontece na sala de aula, né? Então aí uma pista simples, até os motoristas, para facilitar, pista simples seria uma sentido duplo, uma única pista, né, com duplo sentido. Aí seria uma pista simples. E uma pista dupla, eu dou sempre o exemplo de uma rodovia. Aqui a gente tem a 232, por exemplo, só para Caruaru. Então eu tenho duas faixas num sentido, duas faixas no outro sentido. Isso aí seria... Aqui no Rio nós temos a Dutra, né, muito conhecida, ligando São Paulo a Rio. Já passei por aí dirigindo. Legal. Entendeu? Então a gente tem essas rodovias, né? Pista simples, pista dupla. E também, né, entender que existem as rodovias federais, né, e as rodovias estaduais. Então o pessoal fica com dúvida. Por exemplo, Pernambuco, PE, você está no Rio de Janeiro, como seria? RJ. Pronto. Se eu estiver aqui na Paraíba, PB. Isso é uma rodovia estadual. Exatamente. Se for uma rodovia federal, no caso aí vai ser BR. Perfeito. BR-101, BR-232 e segue, né? Então eu tenho essa diferença. Nas rodovias, a velocidade aí vai ser de 90, vamos começar pelo alto passeio, né? Sim. As caminhonetas e as motocicletas. Então, para esses veículos, na pista simples, 100 km por hora. Na pista simples, que é aquela pista de sentido duplo, 100 km por hora. Na pista dupla, eu vou ter 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 110 km por hora. E demais veículos, 90 km por hora. Essa condição também do caminhão, essa questão do caminhão ir para 90, muitas vezes o caminhoneiro, se ele trabalha numa empresa bem estruturada, que trabalha condução econômica, recentemente eu fiz até uma live com o Luiz Pigoso, que é um especialista na área de condução econômica. Legal. Então, a empresa que trabalha condução econômica, ela não permite o motorista colocar 90 km por hora. Por que ela não permite? Porque vai fugir, né, em certo ponto, dependendo do modelo de caminhão, vai fugir a média, a economia de combustível. É verdade. E ali, a empresa realmente prefere que ele fique ali numa margem de 70, 77, no máximo 80. Né? Não por conta da legislação. Tem alguns limitadores de velocidade, né, que já são colocados, né, no veículo, não é isso? Hoje tecnologia embarcada, hoje tem muita coisa, né? Hoje a gente tem a parametrização, né? E tem a telemetria. Então a telemetria, ela praticamente tomou conta ali da operação do motorista, né? Alguns chamam de o caboeta, aquele que entrega. Não.
É Mas verdade. a telemetria realmente ela dá toda a operação do motorista ali para a empresa, né? Então, Sim, vamos lá. O artigo 61 a gente destrincha aí dessa forma, né? De pista perfeito. simples, pista dupla, nas vias urbanas 30, 40, 60 e 80, e nas rodovias 110 para automóveis, caminhonetas e motocicleta, 100 quilômetros nas pistas simples para automóveis, caminhonetas e motocicleta, e nas duas 90 quilômetros por hora para demais veículos. Olha, se te digo, hein? E para quem está nos assistindo, uma verdadeira aula, né? O que você tá compartilhando aqui conosco, além de estar baseando, né? Deixando claro que isso não é da sua cabeça, né? Não é você que está falando isso. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Os condutores que tiverem dúvida e quiserem lá, né? Fazer, enfim, conferir, né? Verificar que realmente isso está escrito. É importante, né? Que o condutor na verdade, a gente subentende, né, Wallace, que todo mundo já tem esse pré-conhecimento, porque isso foi passado no ICF6. Só que a gente sabe que muito conteúdo acaba ficando para trás, a gente acaba esquecendo, né? Esse tipo de informação não é tão disseminado, por isso a importância da gente ter essa live. Por isso, mais uma vez, eu te agradeço, né, com toda a tua envergadura, com todo o teu conhecimento teórico e prático. Como você bem falou, você, além de ministrar aulas, você foi motorista profissional, sabe muito do que está falando, além de ter presenciado ali, né, no volante e ter visto muita coisa. Então, por isso, né, fica aqui mais uma vez o meu elogio ao profissional que você é, porque você é um cara completo, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Né? A gente sabe que tem alguns colegas que podem falar muito bem, ok, a gente respeita, no entanto, tem quem tem a prática do dia a dia, né? Sem dúvida alguma fala com muito mais propriedade, é o teu caso. Então, obrigado aí por você estar compartilhando isso com a gente. E outro ponto, né, é sobre justamente aquilo que a gente estava falando, de quando não há sinalização naquela via, o que o condutor deve seguir? Você deu uma aula agora para a gente de que existem sim regras, né, e que estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, sem dúvida alguma, isso foi muito importante. Seguindo na nossa pauta, vou colocar aqui mais um ingrediente, né, para você, Wallace, falar. Se você puder aí no comentário que você já ia fazer, que eu te interrompi, desculpe, mas eu já coloco o ingrediente dos tipos de infrações. E aí, tem muita gente que não sabe a diferença, né? Daquela questão de exceder 20%, né, de exceder de 20% até 50% e em mais de 50%. Tem gente que não sabe que existe uma infração por velocidade que sozinha suspende a CNH, né? Ou seja, o condutor tem que tomar muito cuidado, porque apenas uma única infração pode gerar suspensão da CNH. Então, fica à vontade para falar um pouco disso. Prometo que não vou te interromper tanto igual estou te interrompendo. Não, fica tranquilo. Boa noite, Beleza. meu amigo Celso. Chegou aí, um agente de trânsito aqui, Cabo Santo Agostinho, nosso amigo. Eu queria complementar também o artigo 62, né? Quando ele fala Claro. ali também da velocidade mínima. Então, Opa. rapidamente aí, se uma via de 60 quilômetros, a mínima seria, tem que ser inferior à metade. Sim. É isso? Não, desculpa. Não pode ser inferior à metade. Calma. Então, a Exatamente. mínima Se for não pode ser inferior, inferior à metade. Isso. exato. Me É atrapalhei um verdade. Esse é pouquinho. um A ponto. mínima não pode ser inferior à metade. Só recapitulando. Agora, eu fiquei pensando no outro assunto aqui. Mas vamos lá. O que eu queria trazer era o seguinte, Gabriel. É porque muita gente tem mania de, quando vê um veículo de grande porte, dizer assim, passa por cima. Eu digo o seguinte, olha, nunca faça isso, principalmente quando esse veículo vem numa velocidade, né, um caminhão a 60, 70, 80. Nunca faça um gesto, alguma coisa dessa natureza, para você não se atrapalhar, viu? Porque a gente sabe muito bem que as condições de um rodoviário no Brasil não são tão favoráveis, né? Verdade. Estresse, muitas vezes o uso de drogas, enfim, tem muita coisa aí. E Sim. para o cidadão se prevenir de um acidente, principalmente quando está em velocidade, então evite essas
essas situações, viu? De mandar passar por cima um motorista de ônibus ou um motorista de caminhão. É verdade. No artigo 218, a gente tem a infração de até 20%, que seria ali uma infração média. Por exemplo, vou dar aqui os 60 km por hora. Então, se eu tiver um veículo a 60 km por hora, até 20%, se não me falha a memória aqui, dá 72. Isso mesmo. Até 72. Sim, sim. E aí seria uma infração média. Né? De 20% a 50%, que seria de 72 a 90, acredito que é 90, 50%, 60%. Então aí eu estaria numa infração grave. Sim. Certo? Então, entre 20% a 50%, infração grave. Seriam 5 pontos lá na CNH, né? E se passar de 50%, aí é que está o problema. Me chama a atenção, Gabriel, é o seguinte: tanto tempo que ficou lá aquele erro no Código de Trânsito lá, né, que é suspensão imediata do direito de dirigir. Tanto tempo que ficou, né? E aí veio recentemente o Supremo, né, veio comentar, mudou o quê? Né? Todo mundo já ouviu isso, está cansado de ouvir, não mudou nada. E aí vem a proposta na PL, que também tira, né, o imediato, mas a questão, o que vem para mim, a reflexão é o seguinte: por que tanto tempo para mudar isso? Pois é. Tanta demora, não é? Pois é, uma questão tão óbvia, né? Exatamente. E teve uma repercussão danada, né? Aquilo que, na verdade, todos nós já sabíamos, né? Mas que faltou, vamos dizer assim, né? Alguém para dizer, olha, tem uma coisa aqui gritante que está errado, vamos resolver isso, né? E acabou a coisa tomando essa proporção. Olha, até o Celso está comentando aí sobre a questão da tolerância, né? A gente tem, a gente vai falar da resolução 396 aqui, a gente vai comentar, mas eu queria comentar o seguinte: muita gente tem essa dúvida quando fica numa faixa da esquerda, por exemplo. Fica numa faixa da esquerda e está lá no limite da via e acha que não deve sair da esquerda, porque já está no limite, né, sim, da sinalização. Ou seja, a sinalização é de 80, ele está lá no seu velocímetro 80, ele acha que não deve sair da faixa da esquerda. E para quem não conhece, né, para quem não sabe, olha, o trânsito no Brasil se dá na faixa da direita. Tem que se deslocar para a faixa da direita. Aí eu venho para o artigo 198, que diz, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Seria uma infração média. Tem que trazer o veículo para a faixa da direita. Sim. Eu não posso ficar com essa implicância. Algumas pessoas dizem assim, mas eu estou em 80, se eu vier para a direita, ele vai passar acima da velocidade. Olha, mas aí é uma condição dele. Exatamente. Aí tem uma infração específica para isso. Exatamente. Eu tenho que fazer minha parte. Aí na sala de aula, geralmente eu faço até um desenho de um veículo atrás do outro. Aí os alunos dizem, eu não saio. Aí eu coloco assim no veículo, PRF. Agora eu saio. Mas espera aí. Por que com um veículo comum você não desloca para a direita? E se for um PRF você vem? Ah, porque aí ele vai me autuar. Meu amigo, olha, é uma questão de mudança de comportamento, é uma questão de educação. A gente já teve aqui no Cabo Santo Agostinho, né, na época aqui que Porto Suape aqui estava bombando, a gente já teve aqui homicídio por conta dessa situação. Entende? Então, independente ali de se o outro vai exceder velocidade, eu devo fazer minha parte, deslocar meu veículo para a direita e deixar o cidadão seguir a vida dele. Mas se ele vai botar 200 por hora, é uma questão dele. Né? Olha, perfeito ensinamento aí que você está passando, né? Ainda mais, como eu te disse, né? Esse vídeo aqui, obviamente, ele é visto depois aqui da nossa live, ele fica nas redes, né? Então muitos motoristas, né, acabam vendo o vídeo depois, e tá aí uma informação, como você muito bem colocou em sala de aula,
alunos ali de cursos especializados acabam, né, tendo esse costume de dizer, não, eu não saio. Mas espera aí, tem infração de trânsito específica para isso, né? E o fato de você sair e ele passar em alta velocidade deixa que ele tem uma autuação específica para esse caso também. Então, nós, né, como condutores profissionais e como condutores, né, que zelamos pela educação no trânsito e por questões de prevenção em acidentes de trânsito, a partir do momento que a gente começa a ver um louco, entre aspas, querendo correr e pedindo passagem, gentilmente, né, sinalize a sua manobra, vá para a faixa da direita e deixe que o cara corra, né? Então, assim, excelente fala sua, Wallace, sem dúvida alguma, faz muita diferença a gente falar sobre isso. Pode parecer muito simples, né, para alguns, mas a gente sabe que no dia a dia isso acontece, ainda mais em BRs, né, como você muito bem estava falando aí, porque é onde ali tem, né, aquelas retas, onde tem carros ali que podem atingir uma alta velocidade, e às vezes tem alguém na esquerda achando que só porque está ali na velocidade da via, ele não tem que dar passagem para ninguém. Você, né, brilhantemente aí constatou, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, que sim, também tem infração de trânsito para isso. E para complementar, Gabriel, a questão aqui do 218, inciso 3, né? A infração, sim, né, que, para deixar talvez mais claro, é uma infração gravíssima, multiplicada em 3 vezes, né? 293, 47 vezes 3, vai dar R$ 880,41, né? Então, além, né, da suspensão, respeitado aí os prazos, não tem, sim, nada de imediato, não é? Exato. Respeitado os prazos, a gente tem a suspensão da CNH. O que está acontecendo, por exemplo, aqui em Pernambuco, não sei Brasil afora, mas aqui está acontecendo muito, né, que os radares aqui foram reinstalados, alguns radares, e muitos condutores insistem em exceder velocidade. E aí, hoje mesmo, eu já recebi alguns WhatsApps aqui, professor, pode isso? A infração foi de 3 horas da manhã. Aí eu disse, olha, a placa estava lá, R19, a placa estava lá, estava, mas o radar era para estar desligado. Aí eu disse, mas a gente tem que obedecer o radar ou a placa? Exatamente. Eu obedeço o radar ou a placa? Aí ele fez, a placa, então você já disse tudo. Exatamente. Você já disse tudo, entende? Então as pessoas muitas vezes ficam questionando aí radares, horário de radar. Os radares não têm horário para ficar desligado. É verdade. Isso já é antigo também, só que as pessoas fogem um pouco a informação. Radar, aqui, por exemplo, vou dar mais uma vez o exemplo aqui da BR-232, sentido Caruaru, quando Sim. chega aí feriadão, aí o órgão vai lá e coloca uma informação, né, no equipamento que ela está desligada. Ali, sim, a população está ciente que ela está desligada. É diferente. Sim. E mesmo assim não dá o direito de exceder a velocidade, porque mesmo ela estando desligada, existe ali uma sinalização. Exatamente. Existe ali uma sinalização. É o fato de desligar a lombada ali, a gente só estaria retirando aí, né, a infração. Mas deveria o cidadão ter a consciência, sim, de respeitar a sinalização. Mas, vale infelizmente... ressaltar, né, vale ressaltar o seguinte, a infração de trânsito, nessa altura do campeonato, para quem excede velocidade, ela é a menor dos problemas, né? Porque quem está ali excedendo a velocidade está num iminente risco de se envolver em um acidente de trânsito, que tem tudo para ser, né, de lesão grave, em virtude da alta velocidade, e até podendo ser fatal. Então, assim, a gente não está aqui como dois loucos falando para todo mundo respeitar a sinalização, sabendo no país, né, que a gente vive, sabe do perigo que tem nas rodovias e essa questão do assalto. Só que isso não pode ser uma desculpa ou uma muleta, né, para o cara sair correndo com o carro, daqui a pouco ele perde o controle, ele não foi assaltado, mas morre por causa de um acidente de trânsito, né? Então, assim, às vezes é importante a gente se posicionar, né? E eu não tenho nenhum problema nisso, eu falo, né? Claro, a gente respeita as pessoas que pensam contrário, a gente respeita, né, quem tem outro tipo de pensamento, mas assim, o respeito à sinalização na via, como você muito bem colocou,
é algo muito importante. A Mônica Salles, nossa amiga, olá, Mônica. Mônica é responsável por um CFC aqui no Rio de Janeiro, que faz um belíssimo trabalho. Sempre uma honra, Mônica, tê-la aqui conosco. Está falando sobre a questão do crime do 311, que o Wallace vai falar sobre isso também. Muito bem lembrado, Mônica. Quero aproveitar, Wallace, antes de passar a palavra, mandar uma boa noite para todo mundo aí que está com a gente, né? O Elísio, o Adenilton, o Cláudio, a Dani, Jaqueline, Alton, Leandro. Gente, obrigado, né? É uma honra, né, Wallace, a gente ter esse pessoal com a gente online. A gente sabe que todo mundo tem uma vida agitada, todo mundo tem os compromissos, mas, né, o pessoal está aqui nos assistindo, a gente fica muito honrado, né? Na verdade, a gente está aqui aprendendo juntos. Hoje o Wallace já falou algumas coisas que serviram para mim, né? Antes da gente fazer a live aqui, a gente conversou e eu pude aprender várias coisas com o Wallace. A Mônica aqui muito bem colocou a questão do 311. Então, a live é um momento para a gente compartilhar o conhecimento junto, né? Não que eu seja o sabedor, não que o Wallace seja o sabedor. A gente está aqui, na verdade, para disseminar o conhecimento e aprender junto. Mas agora eu já falei demais de novo, quero passar a bola para o convidado especial, que é o Wallace. Wallace, a Mônica ela já deixou a deixa, né? Falou sobre a questão de crime de trânsito, ou seja, para quem excede a velocidade da via, existe a possibilidade de sair da esfera da infração de trânsito e virar um crime. Aí a bola está com você. Olha, Gabriel, eu também queria dar boa noite aí para o pessoal, Mônica, Cláudio, meu amigo, né? E a gente também, né, ficou devendo aí a questão da resolução 396, a gente vai falar do 311, sim, mas sim. A 396, por exemplo, o pessoal, outro questionamento que a gente recebe muito é se o agente de trânsito pode autuar, né, sem ter um radar. Né? Ele pode autuar por velocidade sem ter um radar. Né? E a resolução 396, né, logo no seu primeiro artigo, ela fala, né, que aqui, ó, a medição das velocidades envolvidas pelos veículos automotores elétricos, reboques, semi-reboques nas vias públicas deve ser efetuada por meio de instrumento ou equipamento que resista ou indique a velocidade medida. Né? Aí ele diz aqui, com ou sem dispositivo registrador de imagem. Aí ele fala aqui dos tipos, né, de radares que a gente tem disponíveis. Né? Claro que tem que ser homologado, tem que ser aferido, né? Exatamente, essa parte é boa, essa parte é boa. Sim, sim. Enfim, mas são alguns critérios aqui da resolução e também a tolerância na fiscalização, né? Na infração, por exemplo. A gente analisa os recursos, você sabe muito bem, e aí muitas vezes o cidadão recebe uma infração por conta de um só quilômetro. Né? Eu vou ter que te interromper para fazer a pergunta, então, Wallace. Então, vem cá, cara. Se eu passo num radar, numa fiscalização eletrônica, a 65 km por hora, e aquele radar ele delimitava ali a velocidade da via em 60 km por hora. A pergunta que eu lhe faço, eu vou ser autuado ou não vou ser autuado? Existem margem de erro? Existe intolerância, Wallace? Por favor, abrilhante aí com seu conhecimento sobre esse tema. Tenho certeza que muitos condutores têm essa dúvida. Se passar 61 a 62, e aí, o que acontece? E aí a gente vem para o anexo 2º da resolução, né? 396. Né? Porque você falou aí 65. Eu gosto de trabalhar um número para que fique mais fixo na cabeça dos alunos. Por exemplo, eu digo assim, olha, se tu passar em 68 menos 7, aí 61, foi autuado. Sim. Vai ser autuado. Aí, se tu passar em 67, aí 67 menos 7, 60, não vai ser. Então, aí quando eu falo assim, o pessoal, né, fica mais fixo lá na cabeça deles. Mas eu digo, olha, se tu passar, por exemplo, aí a gente vai dando aquela questão da
dos valores, né, do 218.1, 218.2 e 218.3, para que eles entendam, né? Agora, essa questão é o seguinte, o pessoal tem que se ligar porque não pode confiar no velocímetro do veículo. Existe veículo com velocímetro a cabo, tem o velocímetro digital. O digital ele é um pouco mais preciso, mas não é 100% preciso. Eu não posso confiar no velocímetro. Eu não vou passar aqui em 67, porque eu sei que o equipamento vai subtrair, né, e vai dar os 60 certinho. É verdade, você está corretíssimo. Eu não posso fazer isso. Né? Tá brincando com fogo, né, Wallace? Pois é. O que eu digo é o seguinte, ó. Aquela velocidade de segurança, 10 a menos. Velocidade de segurança, 10 a menos. O Celso Mariano, ele trouxe um exemplo numa live junto com o Leandro Macedo que eu achei muito interessante. Por exemplo, uma locomotiva e seus vagões, quando ela para, né, quando começa a entrar em movimento, obviamente que a locomotiva começa a puxar e os vagões seguem no mesmo ritmo. Sim. Os veículos não. Os veículos não. Observe que quando existe um monitoramento, né, de velocidade, os veículos vêm numa velocidade maior, quando chega perto, bota o pé no freio, aí vem toda aquela questão, né, da reação do condutor, bota o pé no freio, aí o outro também bota o pé no freio, e os demais. O que é que acontece depois? Quando ele passa do instrumento, é que ele começa a acelerar, e aí os demais também começam a acelerar, mas só que não estão engatados. Isso faz com que as pessoas dê uma sensação, né, que tem um acidente lá na frente. Parece que tem um acidente lá na frente, mas não é um acidente, era apenas a fiscalização eletrônica, entende? E as pessoas se perdem nisso, porque vem numa velocidade muito alta, quando chega no equipamento, bota o pé no freio, aí isso retarda demais o trânsito. E depois que passa do equipamento, aí demora-se a desenvolver a velocidade. Entendeu? Eu achei muito interessante essa colocação do Celso Mariano. É justamente nesses pontos que acontece a maioria dos acidentes, né? Por causa justamente dessa conduta. O pessoal pisa no freio para não ser autuado, aí vai e acaba gerando ali uma batida. Né? Justo. Sobre o artigo 311, a gente tem, por exemplo, ele fala da velocidade incompatível, né? Boa. A gente vem para o artigo 311, aí eu tenho a velocidade incompatível com a via. Aí eu estou aqui, ó, artigo 311, transitar em velocidade incompatível com a segurança. Aí ele traz nas escolas, né, aglomeração de pessoas, enfim. Aí eu tenho um detalhe, porque o artigo 220, que é a infração, né, lá no manual brasileiro de fiscalização de trânsito, ele faz menção ao 311. O 311, para ser aplicado, não precisa de medição de velocidade. Né? Não precisa de medição. Justo, aí você está colocando aí em locais específicos. Tem um fato que é provável achar até no YouTube aí, em um dos protestos caminhoneiros. Né? Um caminhoneiro, o protesto, eu não lembro o ano agora, mas onde o caminhoneiro foi lá, entrou dentro do caminhão, né, e quis fazer o deslocamento com o caminhão lá, e o policial rodoviário federal foi lá, o autuou, né, e deu voz de prisão para ele naquele momento, tal. Não sei se foi voz de prisão, não lembro, mas ele colocou na viatura e disse que ele ia responder por crime de trânsito. Isso foi o que eu vi na entrevista, né? Ele vai responder por crime de trânsito, velocidade incompatível, porque ele tinha feito deslocamento com o veículo e existia ali muitas pessoas. Esse vídeo tem no YouTube. Perfeito. Enfim, eu vou comentar também sobre o tacógrafo. Opa! Sobre o tacógrafo, né? Ó, vou te dizer uma coisa, Wallace. Assim, você como, né, tem um profundo conhecimento, né, como a gente já viu aqui, porque você brilhantemente falou muito bem sobre vários aspectos, né? Mas assim, a gente está já indo para o final da nossa live, a gente tem aí alguns minutos. Dá tempo de você falar do tacógrafo, mas assim, perdão, você não vai poder falar tudo que você sabe sobre tacógrafo, que é mais uma aula. A gente sabe que tacógrafo é uma situação assim, muito subjetiva, né? Tem vários aspectos relacionados à parte do tacógrafo. O pessoal da PRF, né, faz uma fiscalização perfeita nesse aspecto.
mas a gente já está caminhando para o final da live, porque o Instagram só nos permite 1 hora. Isso acaba sendo ruim, porque um cara como você, que tem um profundo conhecimento, a gente ficava mais 1 hora aqui. Mas, assim, queria que você falasse um pouco sobre, né, essa parte do tacógrafo, né, e também já as suas considerações finais, né, enfim, aonde o pessoal te encontra. Tenho certeza que o pessoal aí gostou bastante, vai gostar, quem for ver a nossa live depois, essa entrevista contigo, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, como o pessoal te segue, né? Eu sei que você produz conteúdo pra caramba, então deixa aí, tá, o seu meio de contato para o pessoal te seguir. Gabriel, só para rapidinho falando sobre o tacógrafo, é o seguinte, a questão é que falta muitas vezes treinamento para os agentes de trânsito em relação ao tacógrafo, falta treinamento por parte das empresas. Está aqui meu amigo Wesley, que é instrutor aí também na empresa de transporte coletivo. Falta treinamento por parte das empresas, né, para os motoristas em relação ao tacógrafo. Agora, a questão da velocidade é o seguinte: o agente pode autuar por velocidade, porque o cidadão vinha lá em 97, 98, 100 km por hora no caminhão. E aí foi parado numa blitz e o agente solicitou o tacógrafo, verificou que ele está com aquela velocidade. Pode autuar ou não? Olha, alguns especialistas colocam o artigo 169, porque quando a gente vai para o manual, vou até colocar aqui, né, o que está no manual sobre o artigo 169. Sim. Aí ele diz assim: quando autuar, se o comportamento do condutor do veículo demonstrar desatenção ou comprometimento com a segurança do trânsito. Então, isso aqui é quando autuar, no artigo 69. Aí alguns colocam essa situação, que o agente de trânsito, o motorista, por estar com excesso de velocidade, né, lá no tacógrafo, no disco, aí se aplica o artigo 169. Enfim, respeito à opinião das pessoas, né? Mas, como a gente já comentou, infração por velocidade só por equipamento. Perfeito. Eu respeito essa questão aí que as pessoas colocam 169. Legal até, né? Só a gente ressaltar o seguinte, Wallace. Você falou aí que você estava lendo o manual, só para quem não sabe, provavelmente deve ser o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, né? Isso, ou seja, volume 1. Beleza, como o nome já diz, é um manual onde o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, né, ele criou, né, ali, vamos dizer, uma padronização para todos os agentes de trânsito seguirem ali, né, um método, né, uma padronização, como eu disse. Ou seja, foi uma forma de o Conselho Nacional de Trânsito, né, demonstrar, né, a todos os municípios, estados, como deve ser ali aplicada, né, a legislação de trânsito. Então, é importante a gente ressaltar isso, né, Wallace, porque a gente fala muito, né, a gente como técnico, especialista da área, justamente da padronização, para que sigam, né, o manual brasileiro, para que não fique cada um fazendo de uma forma. Então, interessante você mencionar aí o manual brasileiro, né, de fiscalização de trânsito, para que a gente deixe esse recado aí, que existe uma padronização e não que num lugar faça de um jeito, um outro faça outro, né? A gente como condutores, né, é o que a gente deseja e que seja respeitado o manual, né? Então é importante a gente passar essa informação. Josimar Amaral aí, ó, tá dando parabéns pela live. A gente que agradece, né, Wallace? O nosso mestre Josimar Amaral, né? Domingo, provavelmente, Josimar, eu falei para o Wallace que ele se a agenda dele permitir, ele vai estar com a gente na resenha. Né? Todo domingo a gente tem a resenha do trânsito, né? Então, Wallace, você é nosso convidado em breve lá na resenha. Muito obrigado. A gente já está chegando no finalzinho, né? Eu queria agradecer a participação de todos, os demais que vão assistir. Eu sou estudante da legislação de trânsito. Como eu falei, Gabriel, eu peço até que os especialistas, de um modo geral, eles falem mais com pessoas tão simples como eu, né? Com as demais pessoas no Brasil, para que a informação do trânsito chegue a outras pessoas. Não adianta especialista ficar só no campo do especialista ali. Precisa-se também abrir
né, oportunidade para que todos tenham acesso à informação do trânsito, né, para que a gente, dessa maneira, também possa estar reduzindo aí acidentes e mortes, né, eventos de trânsito, como alguns falam também, enfim, no trânsito. Acredito que já vai cair. Muito obrigado, Gabriel. Para mim Eu que agradeço. Foi um prazer, uma honra participar aqui com você. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente faz aqui a nossa live. E quem quiser achar o Wallace, é só seguir nas redes